Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouco da minha experiência como empregada doméstica. Desde os meus 13 anos, eu já tive essa experiência como empregada doméstica. A primeira casa que eu fui trabalhar era a casa de uma mulher que a minha mãe trabalhava, né? Aí, nessa época, a minha mãe precisou sair, né? Se ausentar do serviço. Aí ela pediu pra mim estar indo no lugar dela. Aí eu fui, né? Eu tinha, não sei se eu falei, né? Eu tinha 13, acho que eu tinha no máximo 14 anos de idade. Aí eu fui, né, no lugar da minha mãe, ficar trabalhando nesta casa, né? Até ela poder voltar. E lá era assim, a gente limpava a casa, né? Eu não tinha muita experiência nessa época, né? Porque com 13, 14 anos, há uns anos atrás, a gente não tinha muita experiência. Não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha assim como a gente aprender sobre limpeza, essas coisas assim. E aí eu fui, né, trabalhar na casa dessa mulher. A gente limpava lá, funcionava assim, a gente limpava lá a casa. Quando dava assim a hora do almoço, a gente ficava assim numa garagem até eles almoçar, sabe? A gente não ficava na cozinha com os patrões. Aí a gente ficava tipo um galpão assim fechado, esperando eles almoçar. Aí ficava lá, a gente ficava sem almoçar, né? A gente ficava lá sentada, eles almoçavam, conversavam na mesa, tranquilos ali. Aí depois que eles terminavam, eles chamavam, né, a gente para almoçar. Aí né, na época, né, nesse caso era eu, chamava eu para almoçar. Aí eu ia almoçar, depois que eu almoçava ali, eu limpava a cozinha, terminava o que eu tava fazendo ali, sabe? Mas essa foi a minha primeira experiência como doméstica. Depois, eu acho que uns 17, 16, 17 anos, eu comecei a trabalhar em outras casas. E eu não tive muita sorte com as patroas que eu fui trabalhar. Eu não tive muita sorte. Minha experiência não foi muito boa como empregada doméstica. Eu trabalhei numa casa que a mulher ela era 2 andares. Aí eu subia para limpar o andar de cima e ela ficava embaixo, né? Ela ficava ali fazendo almoço, assistindo TV, fazendo alguma coisa, enquanto eu limpava lá em cima. Aí eu limpava lá em cima, ficava lá, limpando. Eram uns tapetes que tinha lá, assim, aqueles tapetes, assim, que é couro de animal, de boi, tinha no quarto dela. Eu limpava, ficava lá horas limpando, lavando o banheiro. Ficava lá bastante tempo, né? Aí quando eu descia para baixo, para limpar a parte de baixo, ela subia para cima. Aí nisso que ela subia para cima, aí ela ficava lá, aí depois do almoço ela descia, aí ela falava, olha, vê se você limpar melhor o quarto amanhã, porque não ficou limpo, não está limpo. Então é assim, eu não sei se realmente não estava limpo ou se era implicância dessa mulher. Eu falei, tudo bem. Aí eu almoçava ali, lavava a louça, terminava a parte de baixo, do andar de baixo e ia embora, né? Fechava o portão e ia embora. Já tudo prontinho e embora. No outro dia era a mesma coisa. Eu subia para limpar lá em cima. Depois que eu descia, ela subia e falava a mesma coisa. Olha, eu acho que ela subia lá e passava a mão nos móveis. Eu não sei o que ela fazia. Eu sei que ela descia e falava, olha, você tem que limpar de novo, porque o móvel não tá, as coisas não estão limpas, não tá limpo o quarto, as coisas não estão direito limpas, você tem que limpar melhor, tem que limpar direito. Assim não dá. Aí eu falei, nossa, meu Deus, será possível? Porque eu fiquei tanto tempo lá limpando, pra mim tava limpo. Fiquei tanto tempo limpando lá em cima e eu não entendia, porque sempre ela falava aquilo. Aí a gente vai, né? A gente vai aguentando, porque a gente precisa do serviço, tudo. Aí foi. No terceiro dia que eu fui limpar, depois que eu limpei lá em cima, ela subiu e falou a mesma coisa.
Aí ela falou a mesma coisa, olha, não tá limpo, você vai ter que limpar de novo, não tá limpo, não tá do jeito que eu quero. Você precisa limpar melhor lá em cima, que não tá bom, não ficou bom, não ficou bom. Isso pela terceira vez. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu já percebi que tudo que eu fizer aqui não vai estar bom pra ela. Aí eu decidi sair desse serviço. Eu decidi sair. Aí nesse dia, eu falei, tá bom. Já que eu não tô limpando direito, então, pra que eu vou continuar aqui? E pra que eu vou lavar a louça? Pra que eu vou limpar a cozinha? Se eu não estou fazendo nada direito. Aí eu peguei, tava sem terminar de almoçar. Eu simplesmente peguei e fechei o portão e fui embora pra minha casa. Não limpei essa cozinha, não fiz mais nada e nem avisei ela que não ia mais embora, que não ia mais limpar. Aí, resumindo, eu voltei depois de um tempo, não voltei mais na casa dessa mulher, ela não me ligou, também não falou nada. Depois de uns dias eu voltei lá e falei, olha, eu vim aqui pra pegar os meus dias que eu trabalhei, pra receber os meus dias que eu trabalhei aqui. Ela foi lá, falou, tudo bem. Ela foi lá, pegou o meu dinheiro, né, dos dias que eu tinha trabalhado, e ela me deu na minha mão. Ela não falou nada, ela não falou um A, ela não me questionou e ela não falou nada. Eu achei bom também porque foi até melhor, porque se ela tivesse falado alguma coisa, aí eu ia responder para ela, falar o porquê que eu não ia mais, porquê que eu não voltei, e foi melhor assim. Mas eu acredito que se eu estava limpando, se eu não estava limpando direito, por que ela não me questionou quando eu voltei lá para pegar o dinheiro, né? Ela simplesmente, eu acredito que era simplesmente uma implicância dela comigo, né? Eu penso assim, não sei. Porque pra mim, naquela época, eu era eu era nova, né? Eu tinha o quê? Os meus 15, 16 anos, então pra mim ali, eu acho que até menos, eu acho que eu devia ter uns 15 anos. Então ali pra mim, eu acredito que eu não sei se eu tinha experiência realmente como limpeza, mas no meu pensamento, eu acredito que sim, que eu limpava direito, né? Mas essa foi minha segunda experiência como doméstica. Aí depois disso eu trabalhei também para São Paulo, trabalhava numa casa de uma mulher que tinha hora para acordar, mas não tinha hora para dormir, lá no Brás. Aí eu acordava às 6 da manhã, ela estava batendo na minha porta. Aí eu tinha que fazer o café, colocar na mesa. Serviços domésticos mesmo, né? A obrigação de uma doméstica. Aí eu colocava, nessa época aí eu acho que eu devia ter meus 16 anos por aí. Aí eu colocava o café na mesa, tudo, deixava tudo arrumadinho. Aí enquanto eles estavam tomando café, eu já ia colocar roupa para lavar, roupa de molho. Naquela época usava muito assim, colocar roupa de molho, não ia direto na máquina, né? Eu colocava aquela roupa de molho enquanto eles tomavam café. Aí depois que eles tomavam café, eu ia lá, tomava o meu café e limpava a casa no resto do dia, limpava a casa, era tipo um sobrado assim, é a parte de baixo e a parte de cima. Aí eu limpava tudo ali, né, do meu jeito, mas eu limpava tudo. Nisso, virava o dia, eu só ia dormir, eu só podia dormir 9 e pouco da noite. Que era quando o marido dela chegava em casa. Ele. A gente jantava antes dele, né? Só que o que acontece? Eu não poderia simplesmente jantar, lavar a louça e descansar. Ela falava, olha, você vai ter que esperar ele chegar, ele jantar. Depois que ele jantar, você vai desocupar todas as panelas, vai lavar o prato dele, toda a louça, aí você pode dormir.
Aí tá, aí eu ficava assistindo novela, né? Ficava assistindo novela nessa época. E esperava. Aí depois que ele jantava, eu fazia isso tudo, deixava a cozinha limpinha. Aí eu ia tomar um banho e eu ia dormir. 9 e pouco. Isso já era umas 10 e pouco da noite. Cansada, para no outro dia de pé, 6 horas de pé de novo. E quando a gente dorme assim em serviços, não tem 5 minutinhos de descanso, não tem. A gente não acorda a hora que a gente quer, não tem atraso quando a gente dorme assim no serviço. Deu aquele horário, você tem que levantar, você tem que já começar a ir pôr a mesa do café, fazer as coisas. Então esse foi minha terceira experiência, né, como doméstica. Aí depois disso eu trabalhei num outro sobrado, que lá também acho que eu só não cozinhava, fazia de tudo, mas só não cozinhava, né? Aí nesse aí eu não demorou muito tempo, né? Eu engravidei da minha primeira filha. Aí eu não entendia muito como funcionava, né, essa questão de gravidez. Aí um belo dia eu tava lá trabalhando, aí comecei com uma dor no estômago. Aí eu não achei que eu tava simplesmente com uma dor normal, né, no estômago, não era nada relacionado à gravidez. Aí eu fui no médico, né? Aí o médico me examinou e falou: "Olha, você está grávida". Imagina o baque que foi naquela época, né? É, receber essa notícia, né? Aí já passou um monte de coisa pela minha cabeça. Aí já comecei a pensar, nossa, o que eu vou falar para os meus pais, para minha mãe? Naquela época as coisas eram era bem rígida, né? Hoje não, hoje as moças engravidam, tá mais normalizado, né? E aí eu tive que falar para minha mãe que eu tava grávida. Na verdade, de início eu não falei para minha mãe. Eu falei pro pai da minha filha, né? Eu falei, olha, eu tô grávida. Aí de imediato ele falou assim, tá bom, vamos procurar uma casa, vamos morar juntos. Aí eu me senti mais aliviada. Eu pensei, nossa, vou avisar pra minha mãe depois que eu estiver fora de casa. Na verdade, eu avisei quando eu estava fora de casa. Quando eu já tinha ido embora, estava morando com ele. Aí eu fui avisar pra minha mãe. A minha mãe não reagiu, como se posso dizer, não ficou nervosa nem nada. Reagiu normal, porque até então eu não estava mais na casa dela. Aí, aí dali pra cá, depois que eu tive a minha primeira filha, foi mais complicado para mim trabalhar, porque eu comecei a ter filhos um atrás do outro. Para vocês terem uma ideia, a diferença de idade das minhas filhas é de no máximo 2 anos. Eu tenho 5 filhas. A diferença de idade delas são de 2 anos no máximo, de 1 ano. E foi assim, minhas primeiras experiências. Aí como eu tive ela, depois sucessivamente fui tendo as outras, ficou complicado para mim trabalhar e cuidar delas, né? A creche também era complicada naquela época. Não era fácil, né, conseguir creche para estar colocando elas. Aí eu fiquei mais em casa e o meu marido trabalhando, né, e eu cuidando delas. Fiquei um bom tempo assim. Quando eu voltei a trabalhar, eu já tava mais com um pouco de idade, né? Elas já estavam um pouquinho grandinhas, comecei a deixar ela com a minha sogra, né? Pra mim poder fazer alguns bicos em casa de família. Aí eu comecei a deixar elas assim com as pessoas, mas não é fácil, né? A gente sair, deixar os filhos com outras pessoas para poder trabalhar. A preocupação é demais. Mas essa foi minha primeira experiência assim como doméstica. Aí depois vou estar contando para vocês mais para frente as outras experiências que eu tive depois que eu já tive as minhas filhas, como foi também como diarista, as coisas que eu vivenciei como passadeira de roupa
Aí vou estar contando para vocês aqui as minhas outras experiências. Se você se interessa, eu sei que tem muitas diaristas, muitas domésticas aí, que tá na luta, trabalhando, cuidando dos seus filhos, tá na luta aí no dia a dia, saindo cedo, enfrenta dificuldade, né, na casa dos patrões, preconceito, muitas coisas. Se você gostar desse tipo de vídeo aí, você curte aí, compartilhe, me dá uma força aí, manda comentário, me conta sua experiência, como que é, você trabalhando como doméstica, e vai me falando aí. Um bom dia para vocês e tudo de bom. Fiquem com Deus.